Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Galerinha, na aula de hoje vamos falar então um pouquinho sobre frações, os conceitos iniciais sobre frações. Vamos lá então? Uma fração é quando nós pegamos algo que é inteiro e vamos, fracionar. Vamos separar em partes menores, tá ok? Então a gente vai pegar um número que pode ser um número natural, qualquer ali, e vamos dividi-lo em partes iguais. Mas como assim, professor? Vamos pegar neste conceito aqui, galerinha. Eu tenho o número 1 inteiro, tá? Então, eu vou desenhar aqui, de uma maneira que eu tenho o quê? Um quadradinho. Este um quadradinho, eu vou dividi-lo em 4 partes, tá ok? Mas as frações, você pode dividir em quantas partes forem necessárias. Mas neste meu exemplo, estou dividindo aqui, em 4 partes. Detalhe, elas são iguais, galerinha. Então, observa ali, eu dividi, é o mesmo desenho, vou dividi-lo em 4 partes. Ou seja, cada parte equivale a 1/4. Mas como assim, professor? 1/4. Vamos lembrar o seguinte, galerinha. Uma fração também pode ser uma divisão. Então, eu tenho aqui, o 1 inteiro que está sendo dividido em 4 partes. Mas, professor, olha só aqui comigo a fração. A fração, ela possui quem? O numerador, que é aquele número que fica em cima, tá ok? E o denominador, que é o número que fica embaixo. Nessa denominação aqui de 1/4, tá ok? Eu tenho aqui, uma parte que eu separei de um total de 4 partes que era realmente, tá? Então, galerinha, observa aqui com o tio Léo. Se eu pegasse aqui 2 quadradinhos deste aqui, qual é a fração que seria equivalente a 2 quadradinhos? 2 quadradinhos eu tenho equivale o quê? 2 partes que foram divididas de um total de 4 partes. E se eu pegasse 3, professor? 3 partes dessa? Eu teria então quem? 3 partes de um total de 4. Muito bem, galerinha. Vamos falar então sobre as frações equivalentes. Observa aqui comigo, Eu peguei aqui para vocês o exemplo anterior. Vamos lá? Observa aqui o meu primeiro quadradinho que está dividido em 2 partes iguais. Se eu pegar a primeira parte apenas ali, onde eu pintei de verde, eu tenho a fração de 1/2. Ou seja, eu peguei uma das partes que foi dividida de um total de 2 partes que foi dividida. Então, uma parte de um total de 2, tá? Então, o meu denominador, que é o de baixo, é a quantidade que foi totalmente dividido. Foi dividido em 2 partes. E o meu numerador, o que é o de cima, este número de cima, é a quantidade que eu vou querer, a quantidade que eu peguei da minha fração. Tá joia, galerinha? Vamos lá. A minha parte aqui de baixo eu tenho que o meu quadradinho foi dividido em 4 partes iguais agora, tá? Então, cada quadradinho equivale a 1/4. Porém, se eu pegar 2 quadradinhos deste, observa que eu pintei 2 deles, tá? Eu tenho então quantos, 1, 2. Então, eu peguei 2 partes de um total de quantas que foi dividido? 4. 2 partes de um total de 4 que foram divididas. Ou seja, 2/4. Então, essa fração aqui, deste meu desenho, quadradinho, é 2/4. Agora, o tio Léo colocou mais um exemplo aqui, diferente. Vamos lá comigo? Observa que eu peguei este quadradinho, o mesmo quadradinho das anteriores, e neste caso, eu dividi em 6 partes iguais, tá? Então, cada parte equivale a 1/6. Uma parte de um total de 6. Mas se eu pegar essas 3 partes aqui, vou pintar as 3 partes, que está pintada aqui, vou pegar essas 3 partes. Eu tenho, então, qual fração? 3 pintadas de um total de 6 que foi dividida. Denominador é a quantidade total que foi dividida. E o meu numerador é a quantidade que eu peguei aqui da minha fração. Tá joia? 3/6. Agora, para a gente identificar como as frações equivalentes, como são as frações equivalentes, ela diz o quê? Uma fração equivalente é quando
possui o mesmo valor, tá? Então, aparentemente, ela parece diferente. Porém, quando você for visualizar através do objeto, da figura, ou você for calcular e simplificar, você vai perceber que as frações são iguais. Galerinha, observa no desenho. A parte minha pintada em verde praticamente é a mesma para as três frações. Mas, professor, como é que eu faço se não aparecer este desenho para mim? Nós temos a seguinte maneira, galerinha, para você identificar. Observa que a fração 1/2 minha aqui é uma forma reduzida. Vocês ainda vão ver sobre frações irredutíveis, como transformar em uma fração irredutível através da simplificação, tá? Mas basicamente agora vamos entender o que? Observa, eu tenho a fração 1/2, que é a de cima, a minha de baixo aqui 2/4 e a de baixo 3/6. 2/4, observa que os dois números aqui são pares, tanto o numerador quanto o denominador. Para simplificar e identificar se realmente essa fração de 2/4 é igual a 1/2, eu tenho que dividir por um número em cima e este mesmo número vou dividir pelo denominador também. Observa aqui neste caso, o 2 eu dividi por 2, que deu 1. O 4 eu dividi por 2, que deu 2. 4 dividido por 2, 2. Então, se eu reduzir essa minha fração 2/4, ela equivale a quem? A minha fração de 1/2, galerinha. Tranquilo? Aqui a de 3/6. Vamos observar ali comigo. 3/6. 3 dividido por 3 é igual a 1. 6 dividido por 3 é igual a 2. Mas muita atenção! Quando utilizar este processo, observa que o número que estou dividindo em cima é exatamente igual ao número que eu vou dividir em baixo. Tá ok, galerinha? Então, na verdade, aqui eu estou reduzindo ela. Eu estou simplificando. Então, observa que no final eu tenho que as três frações possuem o mesmo valor, tá ok? Apenas são frações aparentemente diferentes, mas são frações equivalentes entre si, tá ok, galerinha? Com o desenho fica bem mais fácil. Um grande abraço a todos, meus queridinhos, e até mais!